uma gravação de uma revisão de MPCT e de trabalho de graduação, para os alunos que vão fazer exame de segunda época e também para o pessoal que necessita dessa revisão, porque, afinal de contas, o trabalho, o estudo de vocês é muito mais voltado para o desenvolvimento de tecnologia do que propriamente para uma escrita. Vocês estão mais habituados a fazer coisas do que escrever sobre as coisas que fazem. No entanto, é primordial para a formação do tecnólogo, é primordial para a formação do analista de desenvolvimento de sistema, saber falar daquilo que faz e saber descrever. A própria educação tecnológica, ela tem a ciência como princípio educativo e o trabalho como princípio educativo e a ciência como princípio pedagógico. E uma coisa muito importante da ciência é que a ciência se faça ouvir, a ciência precisa ser comunicada. E o que vocês fazem é mais do que ciência, é a ciência aplicada, é a tecnologia. Então, por isso, eu vou trabalhar com vocês a apresentação de um artigo científico parte por parte, seguindo aqui este modelo, que foi elaborado pela professora Valéria, pelo professor Sérgio, em cima de um modelo que já tinha sido elaborado pela professora Adriana, pela Adriana Generoso e pelo professor Carlos. E, se eu não me engano, também há bastante colaboração da professora Cláudia. Então, eu vou falar sobre este artigo. Deixa eu ver aqui se está. Vou apresentar bonitinho, com licença, uma janela, só para ter certeza, porque eu fico inseguro, como some a telinha aqui, eu fico inseguro se o que eu estou falando está aparecendo aí na tela para vocês. Eu acredito que agora está. Então, vamos lá. Então, primeiro, aqui as instruções para a apresentação dos trabalhos de artigos científicos, do trabalho de graduação, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema da FATEC Rio Preto. Todo semestre a gente revisa, a gente olha esse artigo, tenta fazer com que ele fique mais claro e mais fácil para que vocês saibam escrever não só o TCC, mas que vocês também participem desses diversos eventos, CONIC, o próprio encontro da CETESP, do Centro Paula Souza, os trabalhos dos hackathons de inovação, os hackathons acadêmicos, todos eles trabalham com um formato de artigo científico, e esse formato de artigo científico aqui da FATEC, Rio Preto, tenta contemplar o mais comum de todos esses modelos, tá? Então, começar pelo título, né? O título, ele tem que ser interessante e tem que ser alusivo ao tema. Então, o título do artigo deve ser conciso e conter as principais palavras do tema. Então, o título é importante. Então, título de graduação, subtítulo, se houver. Título do trabalho de graduação, aqui, por exemplo, veja como este título é claro. Instruções para a preparação de artigos de trabalho de graduação do curso de ADS da FATEC Rio Preto. Por que o título é tão importante? Porque o título é o que é mais lido no trabalho, né? O título, ao ser bem elaborado, este trabalho vai ser mais lido do que os outros, vai ser buscado. O título é a cara do trabalho, né? No sistema das bibliotecas, inclusive no sistema da FATEC Rio Preto, é o título que aparece. Você faz as buscas pelos títulos e depois pelas palavras-chave e resumo. Então, a escolha das palavras-chave e a elaboração do resumo e o título é muito importante, porque é o que vai dar cara ao tema, tá? Então, vamos lá. Aqui, o sistema de autor-data, né? É necessário colocar o sobrenome do autor, tá? E o sobrenome é sempre com letra maiúscula, é o último sobrenome. Então, por exemplo, aqui o meu seria R.S. Borges, com Borges, todas as letras maiúsculas. E aqui o e-mail.
Nós também fazemos assim aqui na FATEC, colocamos um asterisco para o orientador e co-orientador, e e asteriscos para os coautores, tá? Então, a gente indica quem é o orientador e quem é o co-orientador. Bom, algumas revistas mudam isso. Então, por exemplo, eu escrevi para uma revista há uma semana mais ou menos, que colocava assim, uma nota de rodapé, um, estudante, 2, orientador, né? Então, isso tem uma variedade dependendo da revista que você for publicar, e aqui é dessa maneira que nós fazemos. Ainda tem professores, orientadores, que acham mais fácil escrever na frente orientador. E é importante escrever orientador, identificar quem é o orientador, porque muitos orientadores pedem que os alunos leiam as suas orientações passadas, e muitos orientadores pedem para que muitos alunos escolhem o seu orientador pelos trabalhos que ele já orientou, tá? Essa é a maneira mais comum de se buscar orientador, além, claro, né, como vocês já conhecem os professores, pela afinidade com o professor em sala de aula. Bom, o resumo. Então, o resumo, como eu já disse, ele tem que ser conciso, né? Ele tem que ser um resumo que apresente as principais ideias do texto, né? Sem apresentar tudo. Há um limite de 250 palavras. Então, o resumo tem que ter o objetivo principal. O objetivo principal do resumo é fornecer o, o interesse da investigação, do desenvolvimento, e deve-se mencionar no conteúdo do resumo o objetivo, a metodologia, o problema a ser solucionado, as ferramentas, os conceitos teóricos e o resultado da pesquisa, ou a solução do problema, ok? Então, tudo isso tem que estar aqui no resumo de maneira bastante concisa, porque o resumo tem um limite de 5 a 10 linhas e de 100 a 250 palavras. Geralmente, nas revistas científicas, o limite fica entre 100 e 300 palavras, né? Então, são poucas palavras e geralmente também de 5 a 10 linhas. E muita atenção, não dê enter, não inicie um novo parágrafo no resumo, ok? As palavras-chave. As palavras-chave não é necessariamente uma palavra. Pode ser, por exemplo, uma sentença. Então, por exemplo, aqui a sentença é modelo de projeto, instruções, preparação de artigo. Vocês já devem ter feito buscas no Google, já devem ter feito busca em banco de dados de biblioteca, e quando você coloca essas palavras-chave, são elas que indexam a busca na pesquisa, né? A busca do artigo. Então, preste atenção nas palavras-chave que você utiliza, porque as palavras-chave escolhidas vai ser a sinalização ou o cartazinho lá, o tag na busca no banco de dados de biblioteca ou do Google Acadêmico ou do Google ou em buscadores de maneira geral. No momento aqui que eu dei um enter, não existe esse enter aqui, tá? Então, o abstract é o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês, keywords. Bom, o que eu quero que vocês façam primeiro? A introdução. A introdução, eu já disse em sala de aula, falo sempre, a introdução você contar a história, né? É você dizer o porquê contar a história da pesquisa. Então, a introdução ela deve ser concisa, contendo de 2 a 4 parágrafos, que permita esclarecer a motivação da pesquisa. Então, a motivação do estudo, as suas bases de leitura científica, justificando o objetivo principal colocado no último parágrafo. O texto introdutório deve funcionar como um convite à leitura. Então, eu sempre digo, olha, comece contando essa pesquisa, introduzir mesmo. Essa pesquisa está associada à solução do problema tal, ou, por exemplo,
eu vi um artigo agora há pouco de uns alunos que estão fazendo uma segunda etapa de desenvolvimento de uma tecnologia embarcada, né? Então, lá na introdução, eles colocaram isso. Este artigo trata da segunda etapa do desenvolvimento do produto tal. E essa é a maneira de iniciar a introdução. E aí eles colocaram, associado à tecnologia tal, traz as seguintes novidades, traz as seguintes novidades, ou vence a etapa do desenvolvimento do software. Já foi feita a etapa de desenvolvimento da tecnologia embarcada, já foi feito o sistema web, e agora não é o desenvolvimento do software, é o desenvolvimento de um aplicativo, né? E então, vai falando daquilo que é a pesquisa, de maneira agradável, né? Bom, muitos alunos confundem a introdução com a justificativa, mas preste atenção no uso da palavra, na compreensão semântica da palavra. Justificar é oferecer a razão para aquela pesquisa, né? Eu posso até dizer, essa pesquisa é em continuidade da outra, mas se eu vou submeter essa pesquisa a uma iniciação científica com bolsa, isso não é razão o suficiente. Então, justificar é oferecer razão para a construção desse trabalho, é apontar a relevância ou para o conhecimento daquela tecnologia, ou apontar a relevância para a sociedade como um todo, né? Eu recomendo que na justificativa, momento, deixa eu ver se está com enter. Não, não está. Na justificativa, você elenque dados qualitativos e dados quantitativos que ofereça a razão da sua pesquisa. Deixa eu tirar esse negrito aqui, porque se usa negrito apenas nos títulos e subtítulos, tá? Então, veja aqui, ó. Subtítulo, introdução. Subtítulo, justificativa. Aqui tem negrito. No corpo do texto, não se usa negrito. Ali eu devo ter dado um comando sem querer e negritei um trecho do texto. Na verdade, eu queria era destacar para vocês, e estou destacando agora, iluminando. Justificar é oferecer razão suficiente para a construção do trabalho. Então, outra coisa que eu acho importante que vocês coloquem é mesclem dados quantitativos e qualitativos. Por quê? Seu argumento fica forte. Ele pode ser, por exemplo, um estudo de caso, e aí você dá a qualidade, né? Como vocês fazem isso muito bem no projeto de interdisciplinar. Você fala assim, está desenvolvendo um sistema ou um aplicativo ou uma tecnologia embarcada para uma pequena empresa. E aí você vai dar qualidade naquilo, você vai dizer que aquela empresa vai ter um salto de qualidade com a tecnologia que você está sugerindo na implantação. Isso é um dado qualitativo. Por que ele é qualitativo? Ele vai dar um salto de qualidade, ou seja, você está adjetivando, está melhorando uma situação ou está solucionando um problema que é particular, mas que tem uma representatividade universal. E o dado quantitativo? O dado quantitativo é quando você apresenta uma justificativa pela relevância do problema. Então, quando você apresenta um dado quantitativo, eu, por exemplo, apresentei um dado quantitativo no meu doutorado, que não fui eu que levantei, era um dado do próprio Centro Paula Souza, sobre a situação de renda dos formandos, dos egressos da FATEC Rio Preto. E aí eu fui lá e encontrei uma bibliografia a respeito, num relatório sobre as metas do governo estadual em relação à educação, e neste relatório das metas do governo estadual sobre a educação, tinha dados qualitativos
quantificados. Então, eram dados retirados do website do incremento de renda e de posição profissional dos egressos da FATEC. E foi este exemplo que eu coloquei aqui para vocês verem como se faz um dado, como se apresenta um dado quantitativo. Então, os dados quantitativos, quando você precisa que o autor, que o leitor, observe os dados para que ele faça uma comparação, use pizzas, use gráficos em pizzas, gráficos em torres, porque aí você vai estar elencando vai estar elencando a possibilidade de uma comparação. Por exemplo, aqui tem sobre se foi fácil ou não encontrar um trabalho depois que se formou nas FATECs. Então, aqui o dado em azul, veja, o dado em azul foi fácil. Aqui, se foi fácil continuar no emprego. Então, o dado em vermelho, foi fácil continuar no emprego, melhorou a situação no emprego e foi fácil a inserção no mercado de trabalho. Está vendo que estes dois números, quando o leitor leu essa pesquisa e viu este gráfico, ele já memorizou que a maior parte, a maior fatia, daí o gráfico pizza, dos que se formam na FATEC, tem facilidade de ter uma colocação profissional na área ou de continuar no emprego, de ter melhorias na sua posição no seu trabalho anterior, né? Então, veja só, o uso gráfico, semiótico aí, de argumentação e memória. Então, o leitor já vai memorizar isso, já vai associar rapidamente. Então, os gráficos, eles servem para isso, para persuadir, aqui, na justificativa, eles servem para persuadir o leitor da necessidade da justificativa da sua pesquisa, da importância, da relevância da sua pesquisa. Então, aqui estão os elementos textuais. Olha, veja, figura 1, exemplo de uso de dados quantitativos, né? Eu comentei, inserir o máximo possível do texto, inserir o mais próximo possível o texto a que se refere no topo da imagem, centralizar a imagem, utilizar fonte 10, na parte inferior citar a fonte, não se admite figura sem fonte, montagens com várias ilustrações não dispensam a indicação das fontes anteriores e deve-se elaborar a lista de figura a partir de 10 ocorrências, se for um modelo de monografia, tá? Então, veja aqui, tem essa figura, que é bem importante para a pesquisa, e veja que aqui eu citei a fonte. E no corpo do texto, aqui está um exemplo de citação indireta. Eu estou dizendo a fonte aqui, ó. Está vendo que o sobrenome não está em letra maiúscula, porque ele não está dentro do parágrafo, dos parênteses. Ele está fora, então ele está em letra minúscula. Apenas a primeira letra, como é padrão de escrita da língua portuguesa, ou os nomes próprios, iniciam-se com letra maiúscula. Mas como ele não está dentro do elemento textual parênteses, ele não é todo em caixa alta. Bom, então, o que eu quero que vocês façam? Introduzam uma pesquisa e coloque e façam uma justificativa, encontrando elementos quantitativos e qualitativos dessa pesquisa. Essa é a primeira parte da elaboração de um artigo. Preste atenção, uma advertência importante. O que acontece? Ao escolher o tema da pesquisa, você deve fazer a releitura da ementa do curso que você está concluindo. É um trabalho de graduação, é um trabalho de conclusão de curso. Você não deve apresentar como um trabalho de conclusão de curso
uma discussão exótica, diferente, muito distante da formação que você almeja. Então, já título, introdução, justificativa, o tema da sua pesquisa deve estar associado à sua formação. Então, eu já disponibilizei para vocês, já está disponível, inclusive, no site da FATEC e também em várias bibliotecas, a ementa do curso de ADS, a ementa de todos os cursos das FATECs, né? Então, leia essa ementa para construir o seu tema de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa. Tem que estar associado à sua formação, é um trabalho de conclusão de curso. Bom, então vamos lá. Fez a justificativa, eu gosto que se use a justificativa como com elementos quantitativos e qualitativos, isso não é regra. E aqui eu coloquei mais um gráfico, usando aqui, né, os elementos que já estão dispostos no Word. Então, eu usei aqui um Smart Gráfico. Então, olha, é este Smart Gráfico de ciclo segmentado, né? Eu usei este Smart Gráfico. Opa, deixa eu desfazer aqui, porque eu já tinha feito, né? Eu usei aqui este Smart Gráfico, e coloquei figura, 2 exemplos de inserção do autor. E esses Smart Gráficos, eles já dão pistas importantes. Olha, é um ciclo, porque ciclo, linha do tempo, fluxogramas, são também importantes para você orientar a leitura. Então, aqui eu coloquei um fluxograma dizendo, né, olha, o trabalho de graduação tem que ter experiência profissional, o conhecimento, a aquisição do conhecimento da aula, da sua formação. Então, estágio, experiência profissional, aquisição do conhecimento e uma reflexão, que é o trabalho de graduação, faz parte de um ciclo de formação do tecnólogo. Então, apresentei aqui um exemplo de figura, tá? Também deve-se comentar a figura. Essa figura foi feita com ferramenta do Word, disposta no botão inserir, sugestão, ciclo, abriu-se a figura, ajustou-se para ter uma elegância da página, fez as inserções nas caixas de texto. Para inserir a legenda e o rótulo, basta clicar com o botão invertido e posicionar a legenda acima e o rótulo abaixo. Só um pouco de atenção, porque vira e mexe, o Word retira a pré-definição sem que a gente queira, ou com o botão com o dedo um pouco mais gordo, a gente escorrega para a pré-definição e aqui, por exemplo, muda para itálico ou muda para um outro tipo de formatação. Por exemplo, agora eu, sem querer, dei um Enter, né? Bom, os objetivos. Eu tenho um documento que está no Teams e está também no Classroom, né, sobre como construir objetivos usando a taxonomia do Bloom, né? Então, os objetivos devem ter verbos no infinitivo, devem ser curtos, com verbos no infinitivo. Por exemplo, identificar. Ó, vou tirar esse tem como objetivo. Tem que ser mais direto. Identificar o uso da mineração de dados no Serviço de Saúde Pública em Rio Preto. Ó, verbo no infinitivo. Compreender o conceito de ERP. Comparar a interface. Analisar. Estudar os conceitos de teste de software. Criticar os sistemas operacionais. Aqui, por exemplo, eu já estou colocando, né, já foi colocado aqui, numa escala de dificuldade. Identificar o uso é mais fácil do que você criticar os sistemas. Então, usando os verbos no infinitivo. E olha, se você ler a ementa do curso, o programa do curso que você está estudando, no caso do ADS, os verbos no infinitivo já estão colocados lá. Os objetivos já estão colocados lá. Se você pegar um dos objetivos do curso e
adaptá-lo ao seu projeto de pesquisa, isso já deixa o seu trabalho de conclusão do curso congruente, coerente com a sua formação, tá? Aqui é a parte difícil. Olha, de novo eu fiz isso, conceitos principais. Não era para fazer isso, vou tirar aqui. Olha, os conceitos principais, né? A fundamentação teórica define os conceitos principais do desenvolvimento do trabalho. E aí aqui está. Na área de tecnologia, fundamentação teórica, desenvolvimento e fundamentação teórica é um pouco diferente da área de saúde ou da área de ciências humanas, né? Então, os conceitos principais por exemplo, banco de dados, programação em nuvem, redes de computadores, dispositivos móveis. Você tem que conceituar isso. O que você vai trabalhar? É com aplicativos móveis? Então, conceitue aplicativos móveis. O aplicativo móvel precisa de um banco de dados tal, então conceitue banco de dados e a ferramenta tal. E não é você simplesmente dizendo o que é, você tem que buscar uma referência. Aí que entra a dificuldade de vocês, né? A referência pode ser o manual? Pode. A referência pode ser um autor muito estudado no curso? Pode. A referência pode ser a aula do professor? Não pode. Se você está trabalhando com conceito, todos os cursos, segundo o professor tal, não é segundo o professor tal, a não ser que ele tenha uma publicação que conceitue isso. Por exemplo, o Sérgio tem publicação sobre banco de dados. Mas, ainda assim, não é um autor de renome. Se você olhar as referências bibliográficas dos cursos, né, todos os cursos, a ementa do curso tem referências bibliográficas. Nessas referências bibliográficas, tem as básicas, tem referência básica e geral, né? Lá nessas referências é que você vai encontrar os autores que conceituam essas teorias, ou esses conceitos principais, tá? Então, busque uma referência teórica indexada a um autor, indexada a uma instituição, que tenha uma publicação, ok? Isso é muito importante. Bom, voltando aqui, aí tem uma segunda parte que vocês têm um pouco de dificuldade, né? Que são os trabalhos similares. Os trabalhos similares, muitos alunos vão, por exemplo, desenvolver aplicativo e descrevem os trabalhos similares sobre publicados no Google Play. Ok, isso não tem problema. Trabalhos similares publicados no Google Play são legais, mas não é o suficiente. Você deve colocar, deve referenciá-lo, né? Mas o que você precisa mesmo é de trabalhos similares ao seu, de trabalhos científicos similares ao seu. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo sobre identificação, sobre banco de imagens ou melhoria de imagens. Então, você vai no Google Acadêmico, na revista Cielo, nas revistas, no depositório de TCCs da Biblioteca da FATEC, de outras instituições, da USP, da Unesp, da Federal de Uberlândia, ou até mesmo nas revistas científicas da SBPC, da SBC, Sociedade Brasileira da Computação, e você vai procurar artigos que falem sobre processamento de imagens, tá? Eu conto sempre que um aluno, uma vez, estava com dificuldade de encontrar trabalho similar, porque ele queria usar uma calibragem lá no banco de imagens em movimento. Banco de imagens em movimento e o contraste ele queria para a área de segurança pública.
para identificação de objetos tais como arma. Bom, ele não conseguia nada a respeito. Aí eu falei, não é possível. Ele foi lá, me chamou, assim, me ajuda, professor, e fui ajudar. Eu falei, vamos pesquisar. Então, vamos refinar. Aí nós descobrimos que na Universidade Federal de Viçosa tinha um banco de dados sobre tinha um trabalho científico, perdão, tinha uma publicação sobre como calibrar, como ajustar um banco de imagens para o contraste de imagem em movimento na sexagem de peixes, de alevinos. Então, eles ficavam lá filmando os alevinos e fazia lá os ajustes de contraste para identificar quais eram os alevinos machos, quais eram os alevinos fêmeas. Então, é um banco de dados sobre imagens em movimento. Então, interessou bastante para aquele trabalho do aluno. Não é um trabalho similar, mas é uma tecnologia similar. Então, é interessante que vocês façam as buscas no Google Acadêmico, na biblioteca da FATEC, a partir das palavras-chave que você elenca para a sua pesquisa. A partir dos conceitos gerais, das chaves conceituais aí, deixa eu lembrar o nome que eu usei em cima, dos conceitos principais para a fundamentação teórica e das palavras-chave, das tecnologias para os trabalhos similares. Se você encontrar um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, isso é muito importante. E que você cite isso. Isso mostra que a sua pesquisa não é uma coisa assim sem pé nem cabeça. É uma discussão que tem outras pessoas discutindo. Então, isso é muito importante para o trabalho similar. Tá? E aqui eu coloquei para vocês exemplo de citação indireta, que se faz por meio de aliteração, ou seja, você transforma as palavras, você diz daquele artigo, daquele paper, aquilo que interessa e indexa com autor e o ano, e a página, se houver. Hoje, como a maior parte das publicações são eletrônicas, acabou entrando em desuso essa página, mas se houver página, coloque, né? E aí você dá o aspecto geral da sua pesquisa, né? Depois eu vou mostrar para vocês, depois eu mostro para vocês, né? Lembra que nós fizemos um exercício, está gravado também, já está gravado. Eu fiz um videozinho no YouTube de como fazer essa citação direta, de como fazer a citação indireta e como fazer buscas no Google Acadêmico, né? Então, lá vocês vão se lembrar, né, que eu pedi para vocês fazerem ao longo do semestre um negócio que se chama levantamento bibliográfico, né, em que vocês tinham que fazer umas fichas, eram umas tabelas no Word mesmo, né, que você colocava o nome, o título, como cita no texto, como cita nas referências bibliográficas, o resumo indexado, que é o resumo que você colocou, e lá, o que você vai aproveitar do texto, ou o resumo de interesse. E aí você já iria registrar lá, o trabalho tal trata da tecnologia tal, blá, 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 blá. E aí você já pega e consegue fazer um parágrafo nos seus trabalhos similares. Bom, aqui eu coloquei uma citação direta, em que mais de 3 linhas. Eu fui lá, copiei no texto e colei. Está vendo que aqui, olha, a diferença? Rig, e aqui, ó, rig. Né? Aqui fora do elemento texto do parágrafo, aqui dentro do parágrafo, não, parênteses. E aqui dentro do parênteses. Preste atenção que tem diferença aqui, tá? E aí tem um recuo de 4 centímetros. Aqui, vou mostrar, vou
selecionar para vocês verem, ó, é letra 10, não é 12, tá? O parágrafo aqui, ó, parágrafo, é simples, não é um e-mail, ok? Para que você saiba fazer essa citação direta, tá? A citação direta, ela não é recomendada em artigo, ou ela é recomendada assim, quando o conceito está bom o suficiente e você vai discutir o conceito, ou quando você discorda do conceito. Então, a citação, um monte de citação direta em um artigo científico, fica um Ctrl+C, Ctrl+V danado, né? Então, num artigo científico que tem um limite aí de 9 páginas, alguns vai até 20 páginas, se você enche de citação direta, você não dá fluidez à leitura do texto. Então, é melhor evitar, a não ser que, por exemplo, você vai usar na referência teórica o conceito tal. E aí você coloca o conceito tal e discute abaixo. Se o conceito tal é importante nessa pesquisa, pois ele vai esclarecer como foi desenvolvido o produto tal, né? Então, os trabalhos similares são bem importantes. Então, vamos lá. Seguindo aqui, metodologia. Metodologia significa método, né? É o caminho, o procedimento no qual você vai fazer. E é a parte grande da pesquisa, né? Então, a metodologia significa o estudo do método. Então, você vai contar o caminho que você seguiu ou o caminho que você vai seguir. É o procedimento geral, mostra como irá responder as perguntas que você lançou nos objetivos, e como você vai desenvolver ou vai solucionar o problema, tá? Então, aqui você tem, né, depois isso acaba mudando na hora de você publicar, geralmente os professores pedem para mudar, para deixar mais elegante o texto, mas isso daqui é meio que didático mesmo. Talvez vocês mudem esses subtítulos. Então, metodologia é o item 6, subtítulo 6, aí você tem o subtítulo do subtítulo, né? Tipo de pesquisa. É importante que você responda, principalmente num projeto de pesquisa, o tipo de pesquisa que você vai ter. Então, é uma proposta teórica, estudo aprofundado para formular uma proposta técnica, conceitual de uma tecnologia? Olha, geralmente não se faz isso nos trabalhos de graduação. É uma proposta prática? É o desenvolvimento de um sistema, ou apontamento de soluções tecnológicas para a resolução de um problema? É uma inovação? Lembrando que inovação não é exatamente uma tecnologia inédita, mas é o uso inédito de uma tecnologia. Isso também é inovação. Então, se você consegue responder a essas perguntas, você consegue responder a sua pesquisa. A população. Quais são os dados a serem manipulados na pesquisa? A pesquisa sempre trabalha com... Pesquisa é baseada em dados. Não só dados de pesquisa de campo, que a gente usa pouco no desenvolvimento de trabalhos de graduação na FATEC, porque são 2 semestres, não dá tempo, talvez numa iniciação científica se consiga, mas os dados. Os dados são aqueles levantados por vocês mesmo, né? População e amostra de dados. Então, você pode responder. Os dados são os pré-requisitos, são as fontes das informações, e como é que você vai coletar esses dados, né? Então, por exemplo, os pré-requisitos. Você vai coletar pré-requisito com memorial descritivo, né? Tratamento e análise de dados. Como serão tratados esses dados? Os dados serão tratados, então, por exemplo, quando você está desenvolvendo uma aplicação de geolocalização, você vai ter aí 2 informações, né? O banco de dados de geolocalização e as informações sobre o desenvolvimento da sua aplicação. Então, como que você vai tratar esses dados, né? Os métodos utilizados. Quais são os métodos a serem
utilizados algoritmos de mineração de dados, redes neurais, algoritmos genéticos. Qual é o método que você vai utilizar para o seu desenvolvimento? É o desenvolvimento de um framework pré-moldado? Então, é muito importante. As ferramentas tecnológicas é realmente o filé da metodologia, porque quando os alunos, os outros estudantes vão ler sobre o seu TG, né, eles buscam mais a ferramenta até do que as palavras-chave. Eles querem saber quem já usou aquela linguagem de programação ou aquele banco de dados, ou aquela ferramenta, aquele framework, para poder desenvolver o produto dele, né? Então, instrumentos e medidas. Como os resultados serão avaliados? Por exemplo, o tempo de processamento, número de consultas realizadas, entre outros, tá? Então, as métricas. Métricas próprias para o desenvolvimento da sua pesquisa e as métricas de resposta mesmo da sua pesquisa, né? Bom, talvez estes itens aqui, como eu já disse anteriormente, né? Talvez na hora de você compor o TG final, o professor fale, olha, tire esses itens, transforme em um parágrafo, transforme em vários parágrafos. É comum que isso aconteça, isso não fere a norma, e é mais comum apresentar esses itens como de maneira corrida. No entanto, nós mantivemos assim porque é mais didático, porém, nem todos os itens se aplicam à sua pesquisa. Eu vou mexendo no texto, como está no Word, ele acaba dando essas desconfiguradas aqui. Os recursos materiais, computador, notebook, entre outros. Isso é muito importante no pré-projeto, né? Porque se você não tem material, você não tem como, se você não dispõe dos recursos, você não tem como desenvolver o seu trabalho. E é muito importante que você faça essa reflexão. E o plano de trabalho, que tá, muitas vezes o plano de trabalho que vem acompanhado aqui de um cronograma, parece redundante, mas escreve-se 2 vezes para não esquecer, né? Eu até não tenho aqui, mas durante a minha pesquisa de doutorado, eu imprimi essa parte e deixei grudada, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa parecida na minha agenda do ano passado, né? Então, não é mais ou menos assim que eu fazia, né? Na minha agenda do ano passado eu deixava grudado os cronogramas. Eu grudo e fico olhando, porque senão eu esqueço. Além disso, eu coloco no celular e aí, às vezes, eu olho o cronograma e falo, tá longe. Aí eu olho de novo, já passou o tempo. Então, o cronograma é algo, Cronos, né? É o tempo, um dos deuses mais poderosos da mitologia. Então, o plano de trabalho é para você domar o seu tempo. Então, isso é muito importante, é algo mais pessoal do que apresentável para um leitor, tá? Mas mantenha. E aqui o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é a receita do bolo mesmo. Olha, para fazer este aplicativo, primeiro eu coloquei três, três telas, depois para colocar essa tela é necessário. Então, você vai usando, como contando a história, o memorial do seu desenvolvimento mesmo, tá? E com apresentação de parte do produto final. Então, usem bastante gráficos, usem bastante infográficos, figuras para que você relate bem o desenvolvimento da sua pesquisa. E aí tem uma parte importante que são os resultados de discussões, isso aparece mais no PG2, né? A partir desse tópico, apresentar no TG2, né? Você pode, resultados de discussões, apresentar aqui o produto final, né? Apresentar o produto final. Deixa eu só colocar aqui como comentário. Eu prefiro assim. Então,
Resultados e discussões. O resultado é o seu produto final. E as discussões. Então, por exemplo, no desenvolvimento do seu produto final, você coloca que o uso da ferramenta tal foi mais apropriado, o uso da ferramenta tal e do banco de dados tal foi mais apropriado diante da dificuldade ou dos recursos tais, né? Então, os resultados e discussões devem ser muito bem ilustrados, né? E as conclusões. A conclusão, né, deve sempre remeter ao objetivo. Então, o objetivo foi alcançado parcialmente, não foi alcançado, e se não foi alcançado, quais foram as razões pelas quais este objetivo não foi alcançado, né? Você consegue explicar? Eu me lembro que eu acompanhei também um TG de dois meninos, que eles não conseguiram desenvolver o produto final, porque ao longo do desenvolvimento, eles perceberam que eles precisavam de um recurso, era uma tecnologia embarcada, e não dispunham. Não dispunham porque não chegou mesmo, eles compraram e tal. E aí eles tentaram fazer adaptações. E eles contaram tudo isso na conclusão e falou, olha, é necessário, eles enfatizaram que a ausência de tal recurso inviabilizaria o projeto. Isso aponta e também apontou para projetos futuros. Então, para trabalhos futuros, o recurso tal ele é importante para o desenvolvimento desse tipo de produto. E é outra coisa que deve estar na conclusão. Você deve apontar, né, além dos objetivos, apontar a necessidade de trabalhos futuros. Né? Olha, eu vejo muito aluno colocando assim, nas conclusões, foi importante para a minha formação profissional. Não é conclusão. Isso não deve ir uma conclusão de forma alguma, tá? Porque não é um relato pessoal, é um relato de pesquisa. Okay? Então, vamos lá? Agradecimentos. O agradecimento não é obrigatório, tá? No entanto, se você fez uma pesquisa em uma empresa, se você recebeu patrocínio de alguém, se você fez, aí você coloca os agradecimentos. Se você entrevistou alguém, aí você coloca isso nos agradecimentos. Tá? E aqui as referências. Preste atenção, que as referências são em ordem alfabética. Veja, está em ordem alfabética. E é pelo último sobrenome em letra maiúscula, ok? O título da revista, que no caso, a primeira é uma revista, né? Ah, não, é um anal, né? São anais aqui. Deixa eu tirar o negrito aqui, que foi coisa que eu gosto é de colocar negrito, não precisa. Então, você coloca o título da revista ou do congresso, né? Aqui, título da revista, do congresso em negrito. Aqui não, aqui, olha, eu coloquei uma que os alunos sempre me perguntam, professor, como eu cito vídeos do YouTube? Então, você cita o vídeo do YouTube, se ele for assinado, se ele não for assinado, se ele não pertencer a ninguém, não use. Você não pode usar dados sem assinatura. Dados anonimados não são seguros, não deve ser usado numa pesquisa. Então, você coloca aqui o último sobrenome do autor, o nome do vídeo, provando comidas bizarras, o ano que o vídeo foi publicado lá na plataforma, o tempo, tá? E disponível em acesso em, tá? Então, isso é muito importante. Tá vendo que aqui você tem o... Agora, se for... geralmente aparece assim, depois se for um canal, então, por exemplo, canal 1, né? Um canal do YouTube, eu não sei se existe. Canal 1, né?
como é um outro elemento, como se fosse a editora, né? E canal 1, ou aquele que a gente usa bastante nas aulas de ética, esqueci o nome, meu Deus, eu uso tanto na aula de ética, os vídeos do Fronteiras do Pensamento, né? Então, colocaria aqui, Fronteiras do Pensamento, né? E o nome do autor do vídeo. Então, precisa ver lá no YouTube, quem é que assina, bonitinho, tá? Aqui também, deixa eu ver se eu tenho alguma que é de tese de mestrado. Olha aqui, ó. É o título da tese, tá? Obrigatoriamente em negrito. Esse elemento, tese de mestrado, departamento de... esses são elementos adicionais. E você, quanto mais elementos você tiver, melhor. Mas não são obrigatórios. Mas se tiver, os põe, tá? E aqui é a forma de fazer as referências bibliográficas. Eu, para falar a verdade, eu acabo usando lá o site referenciasbibliográficas.net para corrigir as minhas referências bibliográficas, colocar tudo na mesma página, para ficar mais elegante. Eu acabo colocando as referências bibliográficas.net tudo verificando lá naquela ferramenta. O Google Acadêmico Escolar mostra como fazer a citação segundo a BNT, o Cielo também. Porém, o Google Acadêmico sempre é a pessoa que coloca, não é automático. Então, tem muitos erros. Às vezes aparece o nome da pessoa em negrito, às vezes aparece a instituição em negrito. Então, é sempre bom conferir, tá? Mas eu acabo usando, sim, a Google Acadêmico, referenciasbibliográficas.net e Cielo para conferir aí as formas de citação, ok? Com isso, eu espero ter mostrado para vocês um aspecto geral do artigo, do produto final, do trabalho de graduação 1, projeto, trabalho de graduação 2, produto final, e que vocês entendam, peguem este modelo, escrevam sobre ele, salve este modelo, para que não tenha essas incoerências na escrita de vocês. Preste atenção nisso, tá? Bom, acho que tá bom, né? Eu tenho outros vídeos que eu postei no YouTube, eu estou gravando pela plataforma Teams, mas eu não consegui subir no YouTube, então por isso que eu vim aqui, gravei no Meet para vocês, para que vocês tenham essa segurança, esse vídeo, pode voltar, pode perguntar, eu estou disponível por e-mail, por WhatsApp, pela plataforma Teams, para que vocês me perguntem, para que eu possa estudar junto com vocês as dificuldades que tem, para a gente fazer um trabalho de graduação, um trabalho científico bacana, que é importante na formação do tecnólogo, tá bom? Então, muito obrigado. Vou interromper a gravação aqui. Tchau, tchau.